Irmã Lúcia, fica à Em vontade. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nós estamos no mês dedicado às missões, né? No domingo era justamente o dia das missões. E assim como foi pedido assim improvisadamente, né? Eu abri aqui o meu livrinho e por acaso apareceu as músicas do CD Espírito da Missão. E um hino que eu sempre gosto muito é aquele da abertura. Eu vou, eu vou ler, não vou cantar porque senão vocês vão escapar dali, né? Eu vou ler duas estrofes e o refrão dessa música. Venham trabalhar na minha vinha, dilatar meu reino entre as nações, convidar o meu povo ao banquete, quero habitar nos corações. Unidos pela força da oração, ungidos pelo espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, espalhar na terra o meu amor. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor. Então, esse é o apelo que a igreja continua nos fazendo, né? De nos colocar a serviço da missão, serviço da evangelização na igreja. Todos nós somos convidados a ser missionários sempre, no lugar onde nós estamos, na família, no serviço, com as pessoas que nós encontramos no dia a dia. Então, vamos pedir ao Senhor para que Ele fortaleça a nossa resposta, nos ajude a fortalecer a nossa resposta ao Senhor todos os dias. Pelo que a gente sabe, todos são, né, bem engajados na igreja, uns são catequistas, outros fazem outras atividades na igreja, e é sempre uma missão que o Senhor nos concede e nos confia, porque Ele, né, Ele nos ama. Então, pedimos ao Senhor pela nossa missão e tudo isso, essa partilha, essa reflexão sobre as mulheres nos ajuda a fortalecer justamente a nossa missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no No princípio, princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai Rogai por por nós. nós. Séria da sabedoria, rogai Rogai por por nós. nós. Pode ler? Pode. Do 1 até onde? Do 1 até o 7. Até o 7. É. Lê o 7 também ou para no 6? Lê até o 7. Gil Tá. termina. Tá bom, Vamos lá. Gil? É? A bela e casta Susana. Em Babilônia vivia um homem de nome Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, que era muito bonita e religiosa. Também seus pais eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um parque ao lado de sua casa. Os judeus costumavam reunir-se ali, pois ele era o mais respeitado de todos. Naquele ano, 2 anciões do povo tinham sido nomeados juízes, a respeito dos quais o Senhor tinha dito: de Babilônia brotou a iniquidade da parte de anciões, juízes que aparentemente governavam o povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Quando pelo meio-dia o povo se tinha dispersado, Susana ia passear no parque do marido. Os 2 anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela
e perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíram cada um para seu lado. Mas, chegando ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar, perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta. Confessaram-se sua concupiscência, combinaram então um encontro onde a pusessem surpreender sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou como de costume, com 2 empregadas, e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos escondidos que a espreitavam. "Trazei-me", disse ela às 2 empregadas, "óleo e ungüentos, e fechai as portas do jardim para eu me banhar." O que elas fizeram por sua ordem? As portas do jardim, estando fechadas, saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram. Os 2 homens precipitaram-se em direção de Susana. "As portas do jardim estão fechadas", disseram-lhe. "Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas." Susana exclamou tristemente: "Que angústias me envolvem por todos os lados. Consentir? Eu seria condenada à morte. Recusar? Nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor." Susana soltou grandes gritos, e os 2 anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar, e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os 2 anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram, diante da assembleia: "Mandem buscar Susana, filha de Eucias, a mulher de Joaquim." Foram-na buscar, e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família.
era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de poderem, pelo menos, fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Os dois anciãos levaram-na à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça, enquanto ela debulhava em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então: quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com 2 servas, depois fechou a porta e mandou embora suas acompanhantes. Então, um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos em um recanto do jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem, porque era mais forte do que nós e fugiu pela porta aberta. Nós a apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então, ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer, sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração. Como a levassem para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: sou inocente da morte dessa mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos? Eis que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses 2 homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: vem sentar conosco e esclarece-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um do outro, exclamou Daniel, e eu os julgarei. Foram separados. Então, Daniel chamou primeiro e disse-lhe: velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometeste outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentisco, respondeu.
Ótimo. Continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: Filho de Canaã, tu não és judeu? Foi a beleza que te seduziu e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais, por medo, entravam em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sob qual árvore os surpreendeste em intimidade. Sob um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferiste uma mentira que vai te custar a vida? Eis aqui o anjo do Senhor, que empunha a espada, prestes a serrar-te pelo meio, para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os dois anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinha querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia, foi poupada uma vida inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou desde então de uma alta consideração entre seus concidadãos. Muito bem. Quem vai iniciar a partilha? Momentos de reflexão. Como o povo diz, um de cada vez, né? É. Só pode falar um de cada vez. Irmã Amanda... Desculpa, Frazão. Cadê a irmã Luzia? Ah, está escondida. Posso começar, então? Eu fiz aqui algumas pontuações. O desvio dos anciãos começa no capítulo 8.
E no capítulo... desculpa. O desvio dos anciãos começa no versículo 8. E no versículo 9... eles desviam os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Então, é como se eles decidiram, né, decidiram desobedecer a Deus, digamos assim, né? E fazer o que Deus não orienta a fazer, né? Então, é como se naquele momento eles deixassem de não seguir a lei de Deus, né? E deixar a carne falar mais alto, né? Uma coisa assim, mais ou menos assim, né? Aí começa toda o desenrolar, né? da trama deles, né? Que a gente acabou de ler na história. Então, trazendo para os nossos dias, né? A nível de exemplo, né? Somos falhos, né? Há momentos em que a carne fala mais alto, mas nós temos que buscar justamente esse equilíbrio, né? Nós temos que buscar essa força que nos faz estar firmes em todos os momentos de nossas vidas, né? Em Deus. Então, quando nós, o ser humano, né, deixa Deus um pouco de lado, né, a gente fica como se à mercê de certos acontecimentos em nossa vida, que vai nos afastando de Deus e vai fazendo com que a gente faça coisas erradas, né? Bom, então, a partir do versículo 9, né, eles tomam essa decisão e faz aquela trama toda, né, que é relatado aí na leitura, e chega ao ponto onde Susana exclama, né, tristemente, né, por Deus. Então, Susana é uma mulher justa, né, temente a Deus, toma aquela posição como um ato até de coragem, né, de força, e toma aquela decisão e de ir contra o que aqueles anciãos queriam naquele momento. Então, Deus, conhecendo o coração de Susana, ouve, né, a voz de Susana, ouve a oração de Susana. E o próprio Senhor suscita o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel. Então, essa importância de estarmos conectados a Deus, para que no momento de uma necessidade, ter se colocar totalmente na presença de Deus, e Deus, conhecendo o nosso coração, ele toma as providências, mesmo em um momento tão difícil em que ela se encontrava ali, né? Porque 2 anciãos contra ela, né? O povo todo, naquele momento, tinham... os anciãos passavam essa credibilidade, né? Então, era um momento difícil para ela. Ela estava ali num beco sem saída. Mas, coração puro, temente a Deus, preferiu clamar por Deus. E Deus a ouviu. E Daniel, uma pessoa íntegra, né,
faz o que Deus orienta ali naquele momento, né? Ele tem essa perspicácia, né, de interrogar novamente os anciãos, e ali a narração, né, dessa passagem nos apresenta aí o que eles se desencontram, né, nas suas interrogações, né? Então, Daniel, de uma forma bem inteligente, consegue ali provar, né, que eles, de fato, pecaram, né, erraram ali contra Susana. E a gente percebe também que eles fizeram bastante vezes isso, né? Eles julgavam as pessoas inocentes, né? O texto fala isso, né? Bom, meus queridos, testemunho muito forte, né, de Susana para todos nós, né? Isso é de um grande ensinamento para nós, né, nos dias atuais, principalmente nos dias atuais, que a gente se encontra em meio à turbulência aí de momentos, né, que talvez, se a gente não tiver ali centrado em Deus, a gente acaba embarcando na onda, né? É isso. Enquanto o Gilson lia, veio quando Susana começa a clamar a Deus, né? Veio muito forte da onde vem o meu socorro, né? Meu socorro para o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Essa história é muito atual, muito viva, né? Porque quando eu era jovem, que eu fiz encontro vocacional, eu aprendi a estudar a Sagrada Escritura, tirando essa passagem hoje na minha vida, aonde ela me exorta, aonde eu preciso ser melhor. E eu achei esse texto tão atual, né? Tão atual, assim, tanto da parte que eles queriam tê-la, né? Como também quanto a parte do julgamento, né? Vou falar por mim, né? Não vou falar por vocês, mas por mim. Se pararmos para pensar, devo fazer isso quase todo dia, esse besta, né? O termo de julgar, de ver uma notícia e não ir a fundo para ver se é realmente verdadeira ou se não é, né? Ela foi acusada e já foi julgada. Se nós estivéssemos naquela praça, o que teríamos dito? Em quem nós iríamos acreditar? Numa jovem menina bela ou nos dois anciãos? Ainda mais nós mulheres, né, que ao mesmo tempo existe tanto preconceito, mas o que ficou grudado mesmo, assim, o que ficou mais muito reto no meu coração era a fidelidade dela, né? Tanto à vida quanto ao Senhor, né? Porque ela não tinha quem clamar. A única pessoa que podia acreditar nela era aquele que conhecia o coração, né? E Deus conhece o nosso coração. E ela sabia que ela não tinha feito nada. Mas lembrando assim da minha juventude, quantas vezes já passei por situações parecidas de não ter feito nada, não ter falado, e as pessoas botando o dedo, você falou, você fez, sabe? Isso é tão duro, né? Aquele amigo que te conhece fala, eu sei que você não fez. E ela ali só tinha Deus, e a família dela também estava do lado dela.
Eu não sei se era esse tipo de partilha que a gente estava esperando para hoje, mas eu achei tão viva, sabe? Tudo tão real, tudo tão presente. Né? A história fala que era uma mulher muito bonita, muito piedosa. E às vezes a gente também tem mania de olhar uma pessoa já julgar ela, nossa, tão piedosa aquela moça na igreja, né? Só pela aparência, né? Mas a gente não conhece a fundo. E aqui Deus a conhecia, né? Deus a conhecia. E eu não quero, mesmo tendo a certeza que Daniel foi instrumento de Deus, né, para salvá-la, estou tentando focar muito nela, né, na Susana. E que, com certeza, como todas as outras que nós estudamos, uma mulher de fé, uma mulher que temente a Deus e que sabia em quem colocar esperança. Porque ela não procurou os empregados, alguém para ver se via, não se tem nada. Ela sabia que ela só podia contar com Deus. Ela só devia contar com Deus. E assim também é a gente no nosso dia a dia, né? A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar inteiramente em Deus. E tem momentos que está tudo tão escuro, tudo tão difícil, que a gente quer se agarrar em outras coisas, quer se agarrar, contar para o esposo, contar para um amigo, me ajuda aqui, não estou conseguindo. Mas a nossa confiança tem que estar inteiramente em Deus. Totalmente em Deus. Né? Porque se não for dessa forma, a gente não consegue. A gente não consegue, não consegue. Vou parar por aqui, mas acho que vou falar depois de novo. Esse texto sempre que me chama a atenção é para onde para onde estão direcionados os nossos olhos. Porque aqui apresenta dois personagens assim, né? Ou dois grupos de personagens, né? A gente tem os anciãos e me chamou muita atenção o versículo 9, porque eles desviaram os olhos para não verem o céu. Então, os olhos deles, né, eles não estavam voltados para o céu. Então, para onde está o nosso olhar, né? E por que eles desviaram o olhar do céu? Para não se lembrarem dos justos juízos, né? Para não se lembrar de Deus. Eles queriam cometer o pecado, né? Realizar o pecado. E aqui eles não estavam nem combinados. Depois eles combinaram, mas estava ainda no desejo. E todos os dois desviaram o olhar do céu. E quando desvia o olhar do céu, a gente perde o sentido da nossa vida, o rumo, e aí a gente faz coisas que talvez a gente nem acredite, né? Nossa, fulano fez isso, eu fiz aquilo, né? Então, são esses momentos que a gente desvia o olhar do céu que o pior pode acontecer. E o paralelo desse versículo é o 35, que quando Susana chega lá diante da multidão, ela diz a palavra, né? Chorando, ela olhou para o céu. Ela olha para o céu. Então, Susana é o contrário, né? Ela, enquanto os anciãos desviam o olhar do céu, a Susana é a mulher que olha para o céu e coloca toda a sua confiança em Deus. E ela não fala nada, ela não... Em nenhum momento ela falou, é mentira, não foi isso, não.
A única coisa que ela faz é olhar para o céu e depois fazer a sua oração, né? Ela simplesmente ora, confia em Deus, né? E entrega, né, aquela situação nas mãos do Senhor. E o Senhor fez tudo. Ela não precisou fazer absolutamente nada. Então, uma mulher que inspira assim muita confiança, né? Suzana é a mulher que olha para o céu e nos inspira também a olhar para o céu, a confiar em Deus. Não, a gente não precisa fazer nada, é só olhar para o céu. Do céu, o olhar de Deus encontra o nosso olhar, já entende tudo. Eu já sei de tudo, eu já entendi já. Pode deixar comigo. Agora é eu que vou fazer, né? Não precisa fazer mais nada. E quando a gente olha para o céu, a gente é fiel, né? Então, ela é uma esposa fiel, né? É uma esposa que parece ser uma boa mãe também. Quando ela vai lá, ela faz questão de ir com os filhos diante da Assembleia, com seus pais. Então, ela é uma mulher fiel ao seu marido, à sua família e fiel a Deus também. Então, a pergunta, né, que Suzana deixa para a gente, né? Para onde está o nosso olhar, né? Será que o nosso olhar está direcionado para o céu ou desviando do céu, querendo talvez, né, procurar outras coisas que não são de Deus? Interessante quando a gente deixa, vai refletindo, né? Deixa os outros irmãos falando, a gente vai até vendo muitas coisas que a gente não tinha pensado, né? Tinha me chamado muita atenção só essa questão da fé que a Suzana teve, né? Em não querer se defender, mas sim orar. Mas muito interessante foi o que o Frazão falou agora, porque é como se fosse uma simples conta, né? De você somar 2 e 2 e achar 4. O fato de não olhar para o céu, você se lasca, né? Quando você olha para o céu, você consegue a vitória. Então é simples assim, muito simples. Eles não olharam para o céu, pecaram e o salário do pecado deles foi a morte, né? E ela que olhou para o céu, né, teve a vida, né? Teve a vitória. Então, isso me chamou a atenção agora, porque o Alexandre ressaltou isso. Então, enquanto ele foi falando, veio exatamente na minha mente isso. É muito simples, é muito fácil, né? E às vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes a gente demora para perceber isso. Que tudo bem que nós somos humanos e a gente falha muitas das vezes sem nem querer falhar. Mas isso aí ficou bem claro para a gente entender. Se você estiver em conexão com o céu, se estiver olhando para o céu, com certeza você vai ter duas grandes coisas a seu favor. A primeira é evitar cair em tentação, é evitar fazer coisas erradas que vão desagradar a Deus e, consequentemente, te trazer, né, problemas. E a outra é ter a sua vitória, seja qual ela for. A de Suzana era, né, mostrar que ela não tinha cometido aquele pecado. Mas existem tantas outras vitórias no nosso dia a dia que a gente precisa, e para isso a gente tem que estar olhando para o céu, né? A gente precisa estar ligado no céu. Muitas das vezes é uma doença, às vezes é um desemprego, enfim, o dia a dia de cada um. Então, para mim, agora, isso ficou bem claro, né? Essa diferença, né? E essa certeza de não olhar para o céu e de olhar para o céu. Isso aí ficou bem claro. Porque no céu tem um olhar que nos espera, né? O olhar de Deus está sempre lá nos esperando. Então, quando a gente olha para o céu, a gente encontra o olhar de Deus que já estava lá esperando a gente. Por isso que eles desviaram, porque quando olhar para o céu, né? Encarar esse olhar e cometer o pecado, não tem como, né? Quando eu estava na missão, tinha um padre que falava para mim assim: não se defende. E eu falava assim: mas padre, eu não falei isso. O que elas estão fazendo comigo, isso não é verdade. Ele falava assim: elas estão brincando com Deus.
um dia, tudo vai vir à tona. Né? E eu saía e ele falava, não se defende, porque se você se defender, Deus não vai te defender. Então você deixa Deus te defender. E assim eu fui. Demorou, hein? Demorou! Demorou! Saí da missão meia como diz, meio escacetada. Mas passaram-se alguns anos e tudo veio à tona, né? Tudo foi esclarecido. Deus provou quem era quem, sabe? Então, eu lembro desse padre, era um italiano lá da Matriz. Padre Júlio, não é Júlio, Frazão? Da Matriz? É Júlio? Eu não lembro do Padre Júlio na Matriz. Quando cheguei era... é José Barbizan, não? Não, Eu acho Padre que é Júlio José. mesmo. Não é José? Foi em 2004, irmã. Ele era um carequinha, meio calvo, assim, barbinha branca. Não era do meu tempo, não. Você foi depois. Era o Nem Padre Mais Júlio, sim. antiga, hein? Antiga, hein? E ele falava para mim, não se defende, não se defende. Eu falei, padre, mas eu tô surtar nessa casa. Ele, não, deixa pra lá. Vai fazer seu trabalho, não se defende. E Deus fez, né? Graças a Deus. A questão da fé da Suzana comparada à semana passada foi bem diferente, né? Que a semana passada, assim, a pressão foi muito maior, né? Os filhos, né? Vendo os filhos serem, né, mortos, aquela situação toda, realmente é bem mais difícil. A dela também era difícil, só que era com ela, né? Por mais que ela tivesse ali junto com a família, com os pais, com o marido, filho, mas a situação era com ela, né? A da semana passada foi pesada, né? Fazendo Doía, mas não doía tanto, né? Agora, semana passada, quando é filho, dói muito mais na gente, né? Mas, de qualquer forma, não tira o tamanho da fé dela, né? Principalmente nessa parte onde ela não se defendeu, ela não quis se defender e quis realmente entregar a Deus. Apenas falou que ela iria pagar por uma coisa que não tinha feito, né? Então, e o que você falou, Emily, em relação a deixar Deus agir, eu lembro que uma vez um amigo me falou isso também, fazendo uma comparação a quando uma pessoa está se afogando, né? O salva-vidas, e ele não chega perto da pessoa enquanto ela está se batendo, enquanto ela está tentando não se afogar, porque senão ele se afoga junto com ela. Ele só chega perto quando ela cansa ou quando ela desmaia. Ele vai lá e tira da água. Então, porque é mais ou menos isso aí que você falou. Enquanto a gente quer se defender, Deus deixa a gente falar, né? Quando a gente deixar Deus agir, aí é diferente, né? É o agir de Deus e não o nosso agir. Porque isso atrapalha muito a gente, né? A gente, às vezes, quer alguma coisa e ora e fala assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas a gente vai lá e começa a se mexer para que seja feita a nossa vontade, então fica contraditório, né? Se você pediu que seja feita a vontade do Senhor, óbvio, guardado as devidas proporções, você não ficar de braço cruzado. Mas também você tem que deixar Deus agir. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo te mostrar como tem que acontecer. É igual o que a gente falou agora aqui no início, brincando, né? Mas a leitura atrasou para que desse tempo que as irmãs chegassem. E eu costumo sempre, eu escutei uma frase uma vez, eu nunca mais esqueci, que nada na vida da gente é por acaso, sempre é por Deus. Aquele que crê em Deus tem que sempre entender isso. Nada é sorte, nada é por acaso, não tem essa. Tem que entender que os acontecimentos são pela vontade de Deus. Óbvio que se você tomar uma decisão errada, como os dois aí que resolveram não olhar para o céu e fazer o que fizeram, aí a gente tem que deixar Deus fora disso, porque nós estamos fazendo totalmente errado. Agora, se você está em oração, se você confia em Deus, né? Você pede que Ele dê a direção, espera que a resposta vem. Como você falou, né? Demorou um tempinho,
Mas veio, não veio? Veio. Bom, para mim, né, a passagem foi bem marcante também, atual, né, cada trecho falado, tanto da situação, da postura dos anciãos, quanto de Susana, né? E aí me fez lembrar uma reportagem que eu vi essa semana, né, de uma pessoa que foi presa injustamente, foi outra pessoa que cometeu o delito, e esse rapaz tinha saído agora por esses dias da prisão, né? Então, quantas pessoas inocentes são condenadas, né? Que não cometeram aquele crime, né? Mas diante da realidade, aí no caso do rapaz foi uma investigação assim que não foi, né, errada, assim, não foi a fundo mesmo as provas, né? Não foi um trabalho bem feito da polícia, mas quantas pessoas sofrem, passam por sofrimento marcante, ou como Susana, que ia ser condenada à morte, né? Passa por uma situação injustamente, né? E só clamando a Deus mesmo para encontrar misericórdia e salvá-lo desse perigo. São inúmeras situações, né, que vivemos. E também da fragilidade das mulheres, né, em relação a esse tipo, como foi a postura dos anciãos, colocando atualmente na nossa realidade, né? A gente fala, assim, as reportagens, as situações se comentam tanto sobre isso, né? Quanto o pecado da carne, que está se aumentando cada vez mais, porque as pessoas não procuram a Deus, né? Não procuram viver no espírito, né? Para poder não cair nas tentações. E que possamos ter a graça, né, de sempre olhar para o alto, os olhos fixos no Senhor. É isso. Mais alguém? A irmã Amanda ou a irmã Luzia? Vamos tirar para o ímpar aí, quem vai ser primeiro? Falar com a irmã, porque vai mandar falar, quer ver? Mas é interessante, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tanto é que uma das catequeses que não pode faltar na catequese dos adultos para o batismo é essa leitura, para ver a fortaleza de Susana, que em nenhum momento ela teve medo, não se defendeu, porque ela confiava. Deus sabia de tudo. E por ela ter essa confiança e rezar, Deus a defende. Ele coloca um instrumento para que possa avaliar toda aquela situação e depois chegar à conclusão que realmente ela era inocente. E aí, enquanto estava lendo, a gente vai lembrando também de algumas coisas que vai acontecendo também até na nossa própria vida. Né? Teve uma vez que eu passei por uma situação tão complicada que eu só lembro, né, daquele momento da oração. Eu dizia para Deus, né, o que estava no meu coração, e naquele momento eu vi realmente a ação de Deus agindo também na minha vida. Então a gente vai vendo que Deus, ele está em todo momento. Basta que a gente confie, basta que a gente tenha esse olhar realmente, né, para Deus, esse nosso olhar fixo para o céu. Porque se ele for realmente a nossa meta, venha o que vier, a gente não vai temer a nada. Agora, no momento que a gente confia em nós mesmos e não tem esse olhar em Deus e olha só para nós, a gente sabe que é muito mais difícil a gente enfrentar as situações que a gente pode enfrentar. Porque se a gente for olhar, ninguém está livre de uma calúnia, de uma mentira. Podem inventar. Mas quando a gente tem o coração tranquilo, na paz, saber que realmente somos inocentes, Deus, na hora certa, ele nos livra de uma forma ou de outra.
Então, por isso que é necessário, né? Ter esse olhar fixo em Deus, que é a nossa única meta, e na hora difícil, a gente não esquecer. É nele que eu devo confiar e é nele que está realmente a vitória. Então, para mim, Suzana, eu lembro quando começou o relato de Suzana, o Gilson falando, eu me lembro que nas missas sempre coloca esse relato ao lado do evangelho da pecadora, da adúltera, né, pega em flagrante. E você vê que, no caso, Deus, ele ouve as orações, tanto da inocente, que é Suzana, quanto daquela que se arrepende. Porque Jesus também não permite que essa mulher seja apedrejada. E ele vai e fala para ela, alguém te condena? E ela fala, ninguém me condenou, nem eu te condeno. Então vá e não peques mais. Então, a leitura de Suzana nos ajuda a ter essa atitude de também, se nós somos pecadores, de nos revestir da fidelidade de Suzana. Porque diante dos anciãos, ela diz que eles colocam ela numa situação que tanto fazia. Se ela cedesse, ela também poderia ser condenada à morte. E se ela não cedesse, ela seria condenada à morte. Porém, ela prefere se manter fiel a Deus. Então, que eu morra, mas morra inocente. Então, quantas vezes a gente tem que fazer como a Emily falou, né? Não nos defender para a gente ter esse direito de morrer inocentemente, que foi o que Suzana escolheu. Quando ela olha para os céus, ela diz isso, eu vou morrer, mas vou morrer inocentemente. Então, quando às vezes a defesa demora, às vezes é porque o nosso Daniel ainda não conseguiu escutar, que ele precisa se manter indo em pé e mostrar que ele tem a graça da ansiedade, né? Então, ele ainda não percebeu que ele está nessa graça da velhice. E a minha mãe, ela sempre me dizia, e dizia ao meu irmão, não existe coincidências. Ela falava que existe Jesuscidências, ou seja, sempre é Jesus que nos guia. Então, sempre quando a gente tinha algum sentimento, pressentimento, assim, de que alguma coisa ruim ia acontecer, ela não deixava a gente sair de casa, faltava aula, porque ela falava, às vezes é Deus, é o seu anjo da guarda, é alguém que está te protegendo. Então, para a gente ficar antenado a essas nuances, quem sabe a gente também não é o Daniel de alguém. E se a gente não perceber que o Espírito está suscitando em nós esse vigor, aquela Suzana a gente vai deixar perecer. Então, que no dia de hoje a gente tenha tanto a figura de Suzana, de morrer inocentemente, aceitar isso, quanto a figura de Daniel, de ser instrumento de Deus para a defesa de alguém. E eu pensei que a irmã era tímida. Muito bem. Ô, Gilson, eu ri aqui na hora que a irmã falou e a mãe falava para não ir para o colégio quando tinha um pressentimento, né? E eu me lembro que aqui em casa, uma vez, minha mãe me contou uma história que o meu irmão não queria ir para o colégio e foi e se machucou gravemente lá no colégio. Ah, o esperto aqui, né? Passou uns 2 dias, mãe, estou me sentindo mal, não estou a fim de ir para o colégio. Fica em casa, meu filho. Aí, beleza. Aí, de novo, acho que foi na terceira vez, minha irmã, não vai acontecer nada, não. Pode ir que vai dar tudo certo. A gente vai rezar. Não, pode ir. Vai até despreocupar. Ela falou isso aí, eu lembrei na hora. E acabou com a minha tática. Então, pelo menos uns 2 dias eu consegui ficar em casa. Espertinho, hein? Muito bem. Bom, todos já falaram. Alguém mais? Alguém corajoso? Mais alguém corajoso? A Carol falou no chat. A Carol? Oh. Falou no chat, partilhou no chat. Muito bem, Carol.
Podemos encerrar, então? Meus queridos, podemos, então? Todos concordam? Encerrar? Foi bom, né? Encerrando também o Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo, é isso? Isso. Isso. E temos uma surpresa, hein? Posso falar? Pode. Olha, ficamos muito felizes em convidar a irmã Luzia e receber o sim dela. Ela irá falar sobre a nossa mãe querida, né? Nossa Senhora, na próxima sexta-feira. Dando início ao Novo Testamento, como o Frazão aí ressaltou. Terminamos hoje o Antigo Testamento com Suzana e iniciaremos semana que vem, sexta-feira, com a irmã Luzia. É claro que a irmã Amanda estará também. Olha só, tá bom? Ficamos muito felizes, viu, irmã, com o seu sim. E, se Deus quiser, estaremos aqui sexta-feira, mais uma vez, juntos, virtualmente, mas juntos. Que o Deus de Eva te ensine a discernir entre o bem e o mal. Que o Deus de Agar te console e a todas as mulheres que se sentem sozinhas no deserto da vida. Que o Deus de Miriam te faça instrumento de libertação. Que o Deus de Débora te conceda a audácia e a coragem de lutar pela justiça. Que o Deus de Esther te conceda fortaleza para enfrentar os poderosos em favor do povo exilado. Que o Deus de Suzana nos ensine a olhar para o céu e entregar a Ele a nossa causa. Que o Deus de Maria de Nazaré abra o nosso coração para que possa receber com alegria a semente daquele que vive para sempre. Amém. Então, agradecendo agora ao nosso Deus, que se fez presente entre nós, que nos faz estar juntos diante de sua palavra e ver, através dessas figuras femininas, a verdadeira fidelidade. Rezemos juntos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Excelente. Não dá nem vontade de ir embora, né? Bye, bye. Não, para disso, senão a gente vai ficar igual semana passada, que a gente foi dormir 1h da manhã.